Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Feche seus olhos, coloque a Bíblia aí na sua cadeira. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, por podermos estar na tua casa nesta noite. Senhor, essa é a tua palavra. Vem, meu Deus, falar a cada vida. Vem, meu Deus, falar a cada um de nós. Aqueles que estão em casa, meu Deus, assistindo também. Aqueles que em algum momento vão assistir essa mensagem. Fala, meu Deus, poderosamente a cada coração, a cada vida, Pai. Que essa palavra, meu Deus, venha a transformar comportamentos. Que essa palavra venha a transformar vidas, ó Pai, para que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós. Usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Que da minha boca saiam as palavras que o teu Espírito assim quiser, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, é o resultado aqui de uma aliança que Deus estava fazendo com Salomão. Era a resposta de uma das mais longas orações da palavra de Deus. Uma das mais longas orações foi feita por um homem chamado Salomão. E ele pede a Deus não apenas aquilo que nós conhecemos, as historinhas que nós ouvimos, que ele pede sabedoria para governar o povo, sabedoria para poder fazer as coisas certas, mas ele pede perdão pelos pecados, ele pede que Deus cuide de cada um, ele fala de situações que poderiam acontecer, para que Deus pudesse já de antemão, já perdoar, reconciliar o povo. E Salomão vai falando com Deus, numa oração bastante extensa, diversos itens, diversos assuntos, e Deus responde a ele. Em um dos pontos mais importantes da resposta de Deus está o texto que nós lemos. Deus, ele coloca uma condição, perdão, Deus, ele coloca uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, os cristãos, se este povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai colocando condições para que toda aquela súplica de Salomão, para que todos aqueles pedidos de Salomão a respeito do povo de Deus fosse cumprido. Deus coloca condições. Repita comigo: Deus coloca condições. E essas condições, elas refletem algo que Deus faria. Fala assim: eu ouvirei dos céus. Fala assim: perdoarei os pecados, sararei a sua terra. Mas Deus continua, Deus fala: os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão abertos à oração que se fizer neste lugar. O Senhor dá uma resposta muito direta a Salomão, com uma condicionante, mas com algo muito importante, que o Senhor estaria sempre atento,
que o Senhor sempre ouviria a oração do seu povo, que o Senhor sempre atenderia ao seu povo. E aqui eu quero entrar na mensagem de hoje. E o tema dessa mensagem é 3 segredos de Jesus. Repita comigo, 3 segredos de Jesus. E esses segredos, eles estão relacionados a propósitos que foram feitos para o povo de Deus. Esses segredos, eles estão vinculados a algo que foi deixado para nós. E o primeiro segredo que Jesus, ele deixou para o seu povo, foi com relação à renúncia. A renúncia. Muitas pessoas acabam complicando o evangelho, complicando a palavra, complicando o acesso das pessoas ao Senhor, colocando barreiras, colocando medos. Um dia, eu fiz parte de uma outra igreja por 1 ano e meio, e eu entendi que eu deveria me batizar. E eu acabei não me batizando naquela igreja. Depois eu conheci Jesus, na igreja do Evangelho Quadrangular, que eu não conhecia ainda. E quando eu decidi me batizar e eu fui falar para o líder da igreja, o líder de jovens na época, eu falei, eu quero me batizar. Ele falou assim, você tem certeza disso? Aí eu falei, opa, eu acho que eu não devo. Ele falou, porque isso é muito sério. E se batizar é algo muito sério. Eu falei, eu acho que eu tenho. Já não tinha mais. Já não tinha mais certeza. E ele foi falando, mas quando você se batizar, você vai ter que deixar de fazer certas coisas. Eu falei, mas que coisas? Você vai ter que parar de ir na lanchonete, você vai ter que parar de ir na pizzaria, você vai parar de jogar basquete. Eu falei, mas que raio de vida é essa? Quem aqui vai na lanchonete? Acho que vocês não iam mais, se fosse daquela igreja. Olha só, e ele me passou tantas regras estranhas, que depois eu não encontrei na Bíblia. Não estava escrito ali, não comerás na lanchonete, não poderás jogar bola, não poderás se divertir, nunca mais você vai poder sorrir na sua vida. Parecia que era isso. E aí eu não fui, é claro, é óbvio, eu não fui me batizar. Falei, quero esse treco não. Mas quando eu compreendi o caminho, eu entendi que eu deveria me batizar. E na primeira oportunidade, assim que a piscina foi construída, eu me batizei na igreja do Evangelho Quadrangular em 1999. 1999, faz um tempinho. Tem gente que nem lembra desse ano, tem gente que nem viveu nesse ano. Mas eu estou falando de renúncia. E quando eu falo de renúncia é porque algo precisa ser deixado. A nossa vida precisa ser transformada. Mas não sou eu que vou dizer para você o que você deve ou não fazer, ou quando você deve ou não fazer. Eu não sou guru de ninguém. Cada um precisa entender a sua vida, os seus propósitos e tomar as suas decisões no momento em que precisa tomar. Mas é necessário renúncia. Nós precisamos renunciar. Abra lá, Evangelho de Lucas, capítulo 9, lá no versículo 23. Diz assim: se alguém quer vir após mim, Jesus estava dizendo, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer estar comigo, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você, através do Espírito Santo, compreender que determinadas coisas
não fazem bem para a sua vida. É nós compreendermos que determinados comportamentos não são adequados. Não é porque eu tenho que dar exemplo porque eu sou crente, não é porque eu tenho que dar exemplo porque eu sou cristão. Determinados comportamentos não fazem bem para a minha vida. Aqui a Bíblia não é um manual de uma sociedade, não é um manual de um clubinho, é um manual para a vida. E quando eu tenho ciência, quando eu aprendo, quando eu entendo, quando eu compreendo que determinado comportamento não faz bem para mim, ele pode me levar para algo ruim, ele pode causar algum problema para mim no futuro, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse comportamento. Isso se eu tiver forças, não é assim? Mas nós precisamos negar a nós mesmos. O que é negar a si mesmo? É você falar assim, poxa, isso aqui me dá uma felicidade momentânea. Isso aqui causa para mim uma alegria momentânea, mas não é uma alegria para a minha vida. Não é algo que vai servir para a minha vida. Serve para um momento qualquer. Serve para um prazer momentâneo. Serve para uma felicidade que logo na sequência vai passar. Pergunta para uma pessoa que era usuária de drogas, e ela vai te dizer que era uma alegria momentânea, e logo na sequência vinha a tristeza, logo na sequência vinha o desânimo. Pergunta para alguém que vivia bebendo, ela vai falar, essa pessoa vai dizer para você que enquanto ela bebia, ela sentia um prazer momentâneo, mas aí quando acabava, vinha a tristeza, o choro, o desânimo, e a alegria ia embora, mas é uma alegria artificial, é uma alegria provocada na carne, e Jesus fala, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você negar a sua atitude carnal, como homem carnal, que busca as alegrias da carne. E aqui eu não estou apontando o pecado de ninguém, eu só dei 2 exemplos para você compreender, e normalmente esses são exemplos que gritam, que os outros veem, mas é aquilo que ninguém vê, aquilo que só Deus e você sabem, aquilo que te causa vergonha, isso precisa ser deixado de lado. Essas coisas precisam ser renunciadas. O primeiro segredo que Jesus ensina aqui é a respeito da renúncia, de nós deixarmos algo para trás. O que? Aquilo que não te faz bem, aquilo que te afasta da presença de Deus, aquilo que te atrai para o mal, aquilo que te leva a você ser derrotado no futuro. E é você que sabe o que é. É você que tem que saber o que pode te causar dores no futuro. É só você parar e pensar, que comportamentos você tem hoje? Isso aqui está bacana, isso aqui está legal, isso aqui está me trazendo alegria, isso aqui vai ser uma alegria contínua para a minha vida? Ou em determinado momento, se eu seguir com esse comportamento, vai dar ruim, eu vou quebrar a cara, eu vou passar vergonha, eu vou me entristecer. Renúncia, repita comigo, renúncia. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19, versículo 20, coloca aí para mim, no telão. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, fala, olha lá, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Há uma essência muito grande aqui. E aí o versículo 20 continua, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus
no corpo de vocês. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós tivemos batismo aqui esses dias. Algumas pessoas tomaram a decisão, desceram as águas do batismo, porque compreenderam que eles não são mais deles, que a vida deles não pertence mais a eles, porque foram comprados por um preço muito alto, pelo derramar do sangue de Jesus, pelo sacrifício do corpo de Jesus. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a direcionar a nossa vida para viver aquilo que Jesus conquistou por nós. Nós começamos a dar passos na direção certa, paramos de andar por caminhos tortuosos, e o mundo fala por aí afora que os caminhos de Deus, eles, como é que é? Não, os caminhos são tortos. Deus escreve certo por linhas tortas. A nossa linha que é torta, a caligrafia de Deus é perfeita. E a gente quer colocar Deus no nosso modelo. É nós que temos que andar no modelo dele. Nós precisamos nos renunciar. Segundo segredo, disciplina. Repita comigo, disciplina. Pergunta para um atleta o que é disciplina. Mas um atleta de alto rendimento, que acorda de madrugada, come as suas refeições, tudo balanceado, faz os seus exercícios, faz a sua rotina diária de exercícios, e vai para as competições, você vai ver o que é disciplina. Pastor, eu sou disciplinado, graças a Deus por isso. Mas a disciplina requer um esforço muito grande. Para eu ser disciplinado, eu preciso fazer sacrifícios. Quem aqui acorda cedo? Quem dorme tarde? Aí tem uns que falam que isso é disciplina, outros falam que não é. E aí? Mas você sabe que todos os dias você precisa acordar e você precisa correr. Lá no deserto, nas savanas africanas, ali próximo ao deserto, todos os dias, quando começa a amanhecer, a gazela, ela acorda, e ela sabe que ela precisa correr muito rápido, senão o leão vai pegar ela. Mas o leão também acorda bem cedo, e ele sabe que se ele não correr muito rápido, ele não vai pegar a gazela, ele vai ficar com fome. Então é a lei da sobrevivência. Então, aquele que falha na disciplina, ou ganha, ou perde. Normalmente quem falha na disciplina perde. Normalmente quem é disciplinado ganha. E o que é ser disciplinado segundo os ensinamentos de Jesus? Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha lá. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha a disciplina. A disciplina vem antes, para você não sucumbir. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Dormir enquanto está vigiando. Você dorme com um olho e fica ligado com o outro. A todo momento você precisa estar atento. A todo momento você precisa estar ligado, vigiando e orando, atento àquilo que está ao seu redor, atento ao ambiente em que você está, atento às conversas que te rodeiam. Fica ligado, fala para quem está do seu lado, fica ligado. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. E a tentação é algo que está aqui dentro de nós. Fala assim comigo, a tentação está aqui dentro.
A tentação é algo que faz parte da vida. Está aqui dentro. Eu falei da nossa carne. E Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne treme. A carne treme. A carne quer falar: não, para, chega. Mas a tentação, ela está aqui dentro. O seu desejo está aqui dentro. As suas vontades estão aqui dentro. Aquilo que você quer fazer está aqui dentro. O tentador está do lado de fora. Ele não tem poder de fazer você tomar a decisão. Mas o tentador sabe o que está aqui dentro acontecendo. E ele vem e oferece. Mas a tentação está aqui dentro. A vontade está aqui dentro. É você que decide se você vai tomar aquela decisão ou não. É você que decide se você vai falar não ou se você vai falar sim. A decisão é sua. Fala para quem está do seu lado: a decisão é sua. Fala de novo para essa pessoa assim, fala assim: a decisão é minha. Nós precisamos decidir. Mas que as coisas são oferecidas, são. Tudo nos é oferecido. Mas nós decidimos se nós queremos cair ou não. E como é que nós decidimos se nós vamos cair ou não? Vigiando, estando atentos, orando, para que o Espírito em nós cresça. Para que a nossa parte espiritual cresça. Jejuando, fazendo sacrifícios na carne, aprendendo dia após dia que nós devemos crescer no Espírito e sacrificar a nossa carne. Isso é disciplina. Repita comigo: disciplina. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: perseverança. Repita comigo: perseverança. Evangelho de João, lá no capítulo 16, versículo 33, diz assim. João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas a minha Bíblia, a minha versão fala assim: tenham coragem. Algumas Bíblias falam: tem de bom ânimo, mas é a mesma coisa: tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui: sejam corajosos, vão em frente, enfrentem, não tremam de medo. E às vezes eu converso com algumas pessoas e faço determinados convites, para assumir uma determinada tarefa, ou para pregar a palavra, ou para fazer alguma coisa, e uma das primeiras coisas que a pessoa fala é: eu tenho medo. Eu falo: mas vai com medo mesmo, pô. Vai com medo mesmo. Porque se não for, não vai. Está com medo? Vai. Vai com medo, mas faz. Tira desse medo aí um pouquinho de coragem e toma a decisão. Quem aqui é casado? Quem aqui está namorando? Quem aqui está noivo? Ô Ingrid, não brinca. Um dia você teve que vencer o medo. É ou não é? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Deu medo ou não deu? Mas você teve que vencer o medo. Os jovens flertando, para com isso. Shhh. Falei com os casais. Vocês seguram a onda aí. Que bom. Não teve que ter coragem? Você não teve que vencer o medo? Não dava friozinho na barriga? Eu olhava para aquela mulher ali, eu falava: dói tudo aqui, gelo. Dava gelo, e dá até hoje. Só Deus sabe. Até hoje. Mas a gente precisa vencer o medo, senão vai ficar sorteiro, filho. Não vai vencer. Tenha coragem. Fala para quem está do seu lado: tenha coragem.
Olha só, Salomão, ele tinha feito aquela oração, mas ele aprendeu algo com o pai dele, muito especial, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 23, versículo 4, Salmos 23, 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelos perigos dessa vida, ainda que o vale da sombra e da morte seja o caminho que eu tenha que passar, não temerei, não terei medo. Fala assim: eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Aleluia. O Senhor nos guarda, mas nós precisamos ter perseverança. Há muitas pessoas que eu vejo ao longo da vida, que elas começam um determinado projeto e largam mão. Começam nos caminhos do Senhor e largam mão. Elas falam: não, agora vai, agora eu vou ficar firme, porque agora sim, parece o Chaves, e zaz, e não sei o que, e não sei o que, e não vai. Aí a pessoa manda mensagem no WhatsApp: ó pastor, eu estou saindo, eu estou indo embora, estou indo para outro lugar, porque isso e porque aquilo, um monte de desculpa esfarrapada, não vai para lugar nenhum, vai ficar em casa, está com medo, as coisas apertaram, e a pessoa está com medo, não vai para frente, não persevera. Quando nós começamos algo, nós precisamos seguir em frente. Quando nós iniciamos uma carreira, nós precisamos seguir em frente, firmes, determinados. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos ser servos do Senhor de verdade. Os covardes, eles olham para trás, eles ficam olhando: poxa, mas as cebolas lá no Egito eram tão gostosas, vou ficar comendo só codorniz aqui, lá no Egito era tão bom, tomava chibatada no lombo, e eu comia cebola, era tão bom. Quem gosta de comer cebola crua? Só cebola crua, aí ficou difícil, né? Mas as pessoas ficam olhando para trás, ó céus, ó vida, lamentando. Segue em frente, persevere, marche, não olhe para trás. Meu pai dizia: para trás, só se for para pegar impulso. Para trás, só se for para você pegar impulso, cristão. Fala para quem está do seu lado: para trás, só se for para pegar impulso. É para frente, firme, agarrado com Jesus. Isaías 43, e nós já estamos finalizando, versículos 1 e 2, diz assim: mas agora, diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, olha só, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, você submergir, elas não submergirão, o Senhor vai te colocar no alto. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. O Senhor vai te guardar em todos os momentos, o Senhor vai te livrar de todas as dores, o Senhor segurará na sua mão e te conduzirá pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu falei dos atletas de alto rendimento. A gente vê esses atletas
normalmente em destaque nas Olimpíadas, nos mundiais, nesses campeonatos grandes, onde só aparecem os melhores nomes. E eu tive a oportunidade de conhecer diversos desses atletas de alto rendimento. E às vezes eu vi pessoas assistindo a televisão, e elas falavam assim: olha só, a pessoa vai lá, corre 100 metros. 100 metros, o que é isso? Dura 10 segundos, menos do que 10 segundos, para os melhores. Mas para ele correr 100 metros, em menos de 10 segundos, ele passou anos praticando. Ele passou anos treinando, anos desenvolvendo o seu corpo, para chegar naquele dia e fazer o seu melhor. Para chegar naquele dia, naquele momento, e se destacar. A gente viu, alguns anos atrás, apareceu um homem chamado Usain Bolt. Usain Bolt, que ele cruzava a linha de chegada nos 100 metros, respirando tranquilamente. E descobriram que ele tem um corpo diferente dos outros. O corpo dele não é de arranque. Tanto é que os atletas saem quase todos na frente dele quando dá a largada. Mas ele passa todo mundo muito facilmente. Ele treinou, bateu recorde atrás de recorde. Mas para ele, naqueles 100 metros, ele fazer o melhor tempo, é uma carreira. Às vezes as pessoas desprezam o troféu que você ganha. As pessoas desprezam a homenagem que você recebe. As pessoas desprezam a honra que você recebe, uma gratidão que você recebe. Mas as pessoas não sabem durante quanto tempo você semeou, durante quanto tempo você se esforçou, durante quanto tempo você treinou. Eu queria tocar igual o Richard toca. Toca bonito. Mas e o esforço? Quanto tempo eu me esforço? Mas nem chegar perto de um teclado eu chego. Guitarra, tá ali, ó. Nem sei como é que faz ali. E eu quero tocar igual o Richard. Sem esforço, eu vou fazer alguma coisa? Não. Só Deus sabe o tempo de treino. Só Deus sabe as madrugadas que ele ficou ali, os calos nos dedos, o sangue, os machucados, as dores. Ia trabalhar, estava incomodando. Ia fechar o chuveiro, tomava choque. Não é assim? Mas Deus sabe. E a gente colhe os frutos da nossa perseverança. Olha só, Mateus 24:13. Olha o que diz Mateus 24:13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que for disciplinado, aquele que perseverar, aquele que renunciar, aquele que continuar firme até o fim, esse será salvo. Fala para quem está do seu lado, é uma carreira. Eu poderia falar aqui centenas de versículos a respeito de segredos que Jesus nos deu. Eu citei apenas 3: reverência, renúncia, disciplina e perseverança. Renúncia, disciplina e perseverança. Apenas 3. Mas esses 3 são um firme fundamento. Aprenda, todos os dias é uma nova renúncia. Aprenda, todos os dias você precisa ser disciplinado. Aprenda, todos os dias você precisa perseverar. E lá no fim, você será salvo. Lá no fim, você vai receber a recompensa. É lá no fim que você vai cruzar a linha de chegada. Não é no treino, não é na aprendizagem, é no dia da última competição. É lá que você vai ganhar o prêmio,
o maior prêmio de todos. Eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu não sei o que você precisa mudar. Eu sei que você precisa. Todos nós precisamos. Você sabe o que você precisa de transformação na sua vida. Você sabe onde está falhando. Talvez na disciplina, talvez na renúncia, talvez na perseverança. É você que sabe. Fala para quem está do seu lado. É você que sabe. Fala para outra pessoa. Sou eu que sei. Então a decisão é sua. É você que precisa tomar a decisão. É você que precisa renunciar. É você que precisa ser disciplinado. É você que precisa perseverar. Pastor, como é que eu faço isso? Princípio: ore, vigie, jejue. Pastor, eu não sei fazer essas coisas. A gente ensina, a gente orienta, a gente faz junto. Amém, igreja? Nós tivemos agora, passou os 21 dias de oração, de jejum e oração. Foram 21 dias. E logo em breve nós teremos 40 dias de milagres. Nesses 40 dias de milagres, você vai precisar renunciar. Você vai precisar renunciar mais do que você já colocou de propósito de renúncia. Você vai precisar ser disciplinado, mais disciplinado do que você está pensando agora. Você vai precisar perseverar. Essa perseverança vai precisar ser mais firme do que você pode imaginar agora. Mas eu te garanto uma coisa, serão 40 dias de milagres. O seu milagre pode chegar no primeiro dia. O seu milagre pode chegar no último dia. O seu milagre pode chegar depois. Mas eu te falo uma coisa, ele vai chegar. Ele vai chegar. Renuncie. Seja disciplinado e persevere. O Senhor vai te abençoar e não é pouco não. O Senhor te abençoará muito.